Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou a Mariana, sou gerente de comunicação do ITDP Brasil. Sou uma mulher negra de pele clara, estou com coque no momento e uns cachinhos soltos. Estou com uma blusa amarela e um brinco azul. E atrás de mim tem uma parede branca. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo que as pessoas já estão aqui no chat se apresentando, interagindo. E estamos muito felizes em começar hoje essa série de eventos sobre estratégias para a gestão do meio-fio. A gente teve um número alto de inscrições, então a gente está super engajado e feliz por isso. E queria muito agradecer também o apoio da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, que ajudou a gente a enviar essas campanhas de divulgação do evento também. Eu vou passar para o próximo slide, em que eu vou pedir algumas orientações para vocês. Eu estou vendo que as pessoas já estão se apresentando aqui com o nome, com a cidade, e a gente gostaria de pedir para vocês renomearem o nome de vocês com a cidade, para que a gente também possa identificar quem são vocês e de onde vocês são quando a gente abrir para as perguntas do público, e para que a gente também possa saber quais são as cidades representadas aqui. Esse é o primeiro evento de uma série de 3 eventos e a gente vai sempre começar às 9 horas. Queria pedir também para vocês lembrar, na verdade, da importância da permanência na sala. Eu garanto que a gente vai ter muitas informações interessantes até o fim da atividade. Vamos ter apresentações, vamos ter momentos para discussão. E toda a programação aqui ela foi pensada para vocês com muito carinho. Daqui a pouco eu vou explicar como que a gente chegou nos temas, né, dessa série de eventos. Mas, enfim, e também queria reforçar que essa série de eventos, ela garante o certificado desde que as pessoas participem nos 3 dias. E também lembrar que o link do Zoom que vocês receberam, ele é individual, então caso vocês queiram compartilhar com outras pessoas, a gente pede que essas outras pessoas também se inscrevam. E lembrar que esse mesmo link que vocês usaram para entrar no evento hoje é o mesmo link que vocês vão usar nos próximos eventos também. A gente pretende que esses eventos tenham uma escuta, uma participação muito ativa. Então, a gente pede que vocês enviem perguntas aqui no chat ou por meio da ferramenta Q&A que tem aqui no Zoom. E a gente vai ter um momento de discussão de plenário no final, em que a gente vai responder as perguntas que vocês enviarem. Então, o nosso chat ele está aberto a perguntas e a discussões. E para começar o evento, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o TDP. Nós somos uma organização fundada há quase 40 anos nos Estados Unidos e a gente, enfim, nós produzimos vários estudos com o objetivo de promover o transporte sustentável e o equitativo na cidade, garantir o acesso à cidade, a redução de emissões e a desigualdade social. O ano de 2024, checar nossos estudos, as notícias e o que a gente tem a oferecer lá no nosso site. E uma das formas que a gente vem apoiando as cidades brasileiras é exatamente pensar nos estacionamentos no meio-fio das nossas cidades. A gente sabe que o espaço público ele é muito dedicado a carros e também a locais para os carros andarem e ficarem parados, que são os estacionamentos. E é isso que traz a gente aqui hoje. A gente sabe que esse tema ele é muito sensível, ele não é fácil de ser discutido. Então é por isso que a gente vem há bastante tempo produzindo uma série de conteúdos sobre estacionamentos em vias públicas. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, porque aqui na tela vai ter alguns desses estudos que a gente já produziu nos próximos anos, com notícias, estudos em nosso site sobre estacionamentos em vias públicas. E quando o ITDP, né, quando a gente fala sobre estacionamentos, a gente está sempre falando na democratização do espaço das nossas ruas. Então, é importante a gente olhar para o custo financeiro que os estacionamentos têm e, principalmente, dedicar mais espaço para quem caminha e para quem pedala. E, enfim, a gente está há bastante tempo, né, discutindo e produzindo estudos sobre isso. E enfim, no ano passado, a gente enviou algumas pesquisas para as cidades brasileiras, porque a gente queria entender um pouco mais como que as cidades, quais são os desafios e quais são as boas práticas que as cidades brasileiras já têm em relação à gestão de meio-fio. Muitas dessas cidades estão aqui hoje, maravilha.
E aí, quando a gente começou a enviar, começou a receber, na verdade, essas perguntas, a gente percebeu a relevância de trazer um evento, de trazer esse tema para discussão de uma forma um pouco mais ampla, trazendo principalmente o espaço do meio-fio como foco. Então, primeiro a gente fez essa pesquisa que eu mencionei, com o apoio também da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitas, e aí desenvolvemos a programação dos eventos que a gente começa hoje, que vão, enfim, se repercutir pelas próximas 2 quarta-feiras. Hoje a gente vai focar em apresentar o conceito de gestão de meio-fio, entender quais são os seus benefícios, quais são as etapas para a implementação dessas estratégias, visando a democratização do espaço e uma visão, uma distribuição mais equitativa do meio-fio, que é um espaço muito valioso das nossas ruas. E nos próximos eventos a gente vai falar sobre como que esse meio-fio pode, enfim, ser usado para gerar novos espaços dedicados, né, aos estacionamentos e também como engajar no último dia a população e criar estratégias efetivas de comunicação. Passando para o próximo slide, eu vou apresentar rapidamente a agenda do dia. A gente vai começar logo em seguida com uma abertura, né, uma fala da Clarice Cunha Link, que é a nossa diretora executiva. Vamos ter uma apresentação do Felipe Christie, do Fórum Internacional de Transporte, sobre o meio-fio e a cidade. E em seguida vem também um momento muito valioso do nosso evento, que é o painel de debate. E além do Felipe, a gente tem a Kelly Augusto, da GIZ, e o Matheus Humberto, da Universidade de São Paulo. Bom, Clarice, eu vou passar a palavra para você. Ok, Bom obrigada, dia. Mariana. Obrigada. Ok, bom dia a todos, todas e todes. É uma grande felicidade estar aqui hoje, começando o dia com esse tema. Então, começando o dia com essa sequência, com essa série de eventos. Essa é uma série que a gente vem há um tempo desenvolvendo, pensando, imaginando, né, como fazer, como abordar esse tema, que é uma agenda muito cara ao ITDP, mas é uma agenda complicada de se levar adiante, né? Politicamente complicada na maior parte das vezes. Então, a gente vem há um tempo pensando com muito carinho como abordar, que temas trazer, quem a gente convida, né, para nos ajudar a entender melhor a agenda e explorar o potencial dessa agenda no Brasil, nas cidades brasileiras. Bom, desculpa, eu esqueci de me identificar, de me descrever, então vou fazer uma pausa e me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, ondulado, eu estou com óculos uns óculos grandes, com um brinco prateado e estou com um fundo desfocado, uma camisa branca. Bom, voltando então à minha fala, me desculpem esse, enfim, equívoco. Eu queria começar falando muito rapidamente assim do papel da rua, a importância da rua, né? A rua como esse lugar, esse ativo estratégico da cidade, né? Eu acho que alguém citou aqui no chat, na entrada, a Jane Jacobs, né? E a Jane Jacobs tem essa fala linda no livro dela, né? Da Morte e Vida das Cidades Americanas, enfim, não lembro muito bem o nome do livro, mas ela descreve lindamente a rua e o balé da rua, né? Que é exatamente a citação que alguém menciona aqui no chat. Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa reimaginar a rua. E acho que esse é um momento fundamental em toda a discussão do planejamento urbano, em toda a revisão que a gente está fazendo, teórica e prática sobre planejamento urbano, né? Como é que a gente reimagina a vida nas cidades, como é que a gente reimagina o uso dos ativos das cidades, para que a gente consiga garantir a vida, porque acho que cada vez mais a gente entende que a vida nas cidades está cada vez mais em risco, né? Então, como é que a gente reimagina a nossa existência, o nosso habitar na cidade? E a rua, ela nos dá exatamente essa possibilidade, né? Um espaço de uso para todos e todas, diferentes grupos, diferentes necessidades, diferentes experiências de se estar na vida, seja, né, na rua, seja como passagem, seja como lugar de estar, seja como lugar de garantir a sua sobrevivência econômica, né? Então, a rua, ela
é um ativo de fato estratégico, não somente para a cidade, mas para cada uma das pessoas que está vivendo essa rua. Né? Então, como é que a gente consegue reimaginar uma rua que vem há décadas sendo projetada como lugar de passagem? Né, como um lugar que precisa garantir o fluxo da cidade, o fluxo dessa cidade máquina eficiente, que é uma cidade que, na verdade, coloca, né, o trabalho produtivo e a economia acima da própria vida. Então, eu acho que esse papel de se reimaginar, a gente tem ouvido muito essa palavra, né, da reimaginação, eu acho que é fundamental e seria ótimo se a gente conseguisse, ao longo desses 3 eventos, né, manter essa possibilidade, essa capacidade de reimaginar. A gente não está falando só de uma questão tecnocrática, uma abordagem aqui técnica sobre como pensar a rua, a gente está falando de reimaginação. Eu acho que esse é um primeiro ponto interessante, importante para todos nós termos em mente. Né? A gente sabe que esse uso prioritário dado aos carros, preponderante, né, dado aos veículos, a circulação dos veículos, não só de carros, mas de todos os veículos, impacta na vida, de um modo geral, nos tempos de deslocamento, poluição do ar, risco de colisões no trânsito, afeta a saúde da população, de um modo geral, né? E por isso a gente precisa pensar como é que a gente reconstrói essa ideia de uso de rua, né? Ampliando, inclusive, o acesso da população, né, à cidade como um todo, e aí isso diz muito respeito a ampliar o acesso a outras formas de deslocamento sustentável na cidade. Temos aí todas as grandes agendas globais, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os acordos de mitigação de emissão de gases de efeito estufa de Paris, a nova agenda urbana, tudo indicando que a gente precisa priorizar a mobilidade a pé, a gente precisa priorizar a mobilidade por bicicleta, a gente precisa priorizar o transporte, a gente precisa colocar o carro num outro lugar. O carro vai continuar existindo, obviamente, mas a gente precisa repensar a forma como nos deslocamos, né, para garantir essa cidade do futuro. Então, nesse sentido, o meio-fio, ele é muito valioso, né? O que é o meio-fio, né? É ali onde a gente costuma alocar o espaço para faixa de rolamento ou para estacionamento. Né? A gente tem uma visão atualmente muito limitada sobre o potencial do meio-fio. Né? O meio-fio poderia ser espaço para infraestrutura cicloviária, poderia ser espaço para bicicleta compartilhada, poderia ser mini parque, poderia ser ponto de ônibus, poderia ser um espaço que dá conta das novas demandas em torno das novas economias urbanas, né? Inclusive contribuindo para que sejam menos precarizadas, como todo o serviço de entrega. Né? Então, poderia ser um espaço de respiro, poderia ser um espaço de pausa, poderia ser um espaço que garante a diminuição da velocidade nas cidades, poderia ser um espaço que garante o abastecimento das cidades, ou, enfim, atualmente, mas numa dinâmica de competição, né, com o uso dos veículos. Então, tem tantas necessidades que a gente tem, cada vez maiores, e que ficam disputando por esse espaço do meio-fio. Né? Então, o nosso desafio aqui é reimaginar esse meio-fio. O que a gente poderia fazer desse meio-fio? Como que esse meio-fio pode contribuir com essa cidade que tem tantas demandas, que tem tantos usos, mas que precisa ser mais democrática e menos uma privatização do uso, uma privatização do espaço? Porque na prática, quando tem um carro ali parado por horas, a gente está privatizando aquele espaço. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de reimaginar o uso desse espaço e o que esse espaço pode gerar em relação às nossas outras agendas urbanas que são urgentes, né, que estão batendo na nossa porta, que a gente, enfim, já está até atrasado nessa discussão. Então, acho que aqui é uma agenda, assim, de muitas possibilidades, inclusive da gente pensar como que esse espaço também nos ajuda, não só a gerir o transporte de um modo geral, mas a, eventualmente, alavancar receita para a cidade. Né? Estamos aí sempre falando de financiamento, de como é que a gente consegue alavancar receita. Então, é um espaço que também pode nos ajudar nesse sentido. O ITDP vem
há muitos anos discutindo políticas de estacionamento, políticas cicloviárias, políticas para mobilidade a pé, e eu acho que essa forma de pensar na gestão do meio-fio nos dá uma oportunidade de amarrar essas diversas agendas, né, de fazer com que essa discussão ela tenha uma maior, ela tenha um capital político mais interessante para as cidades, né? A gente vê aí prefeitos e prefeitas tendo que responder, né, à gestão das ruas. Então, como é que isso pode de fato gerar um benefício também nesse sentido, né? Apesar de toda a dificuldade, porque é uma discussão multissetorial, é uma discussão de longo prazo, é uma discussão também sobre disputa, né? Toda discussão sobre planejamento é sobre disputa. Então, enfim, vamos para essa disputa. Vamos disputar esse espaço, ele é um espaço importante politicamente, simbolicamente, culturalmente. A gente também está falando de uma disputa sobre como é que a gente coloca o carro, né? Que lugar que a gente dá ao carro no nosso imaginário de cidade, no nosso desejo de cidade, na nossa visão de cidade. Então, o nosso objetivo aqui, com essa série de 3 eventos, é ouvir de todas essas pessoas maravilhosas. Eu sou muito grata a, enfim, todos e todas que toparam participar aqui nessas discussões, ouvir e sedimentar um pouco o nosso entendimento sobre o que vem sendo feito fora do Brasil, o que vem sendo feito aqui, mesmo quando ainda incipiente, né? Mas a gente sabe que tem pessoas pensando já sobre esse tema aqui. Eu queria agradecer muito a todas as cidades que participaram da pesquisa anteriormente, que nos deram insights valiosíssimos. Assim, nenhum instituto de pesquisa consegue avançar sem ser por meio dessa escuta atenta ao que está acontecendo nas cidades, no Regichão, na gestão do dia a dia. Então, eu agradeço muito a colaboração de todos que participaram, todas e todas, da FNP, obviamente, por sempre nos abrir esse diálogo com as cidades. Enfim, e também agradeço aí a equipe do ITDP, sempre tão criativa, imaginativa e capaz de juntar gente tão interessante. Então, eu estou super animada, espero que vocês estejam também. Temos aí 3 quartas-feiras juntos. Vamos aí, seguimos todos juntos e juntas. Obrigada. Obrigada, Clarice. Já foi um ótimo aquecimento da discussão. A gente vai continuar aquecendo e fervendo a discussão com Philip Christie. Ele vai fazer a apresentação de hoje sobre o meio-fio e a cidade. O Philip é conselheiro do Fórum Internacional de Transportes, onde coordena atividades de inovação e gerencia diversas pesquisas. É o principal autor e coautor de muitos relatórios recentes do ETF sobre inovação e política do transporte. Ele é muito convicto de que as políticas públicas devem sempre servir às pessoas no seu cotidiano e acredita que a tecnologia só ajuda quando muda a vida de todas as pessoas, e não somente algumas. Posso afirmar que o ITDP está bem aliado com essa ideia também, Felipe. Ele tem dupla nacionalidade franco-americana, é um ex-ciclista competitivo, mas ainda afirma que pensa muito melhor quando está pedalando. Antes do Felipe começar, eu só vou pedir para colocarem aqui na tela algumas orientações, porque o Felipe ele vai fazer a apresentação dele em inglês, mas a gente tem um serviço de tradução simultânea acontecendo. Então, se você gostaria de ouvir a tradução do português, você pode clicar aqui embaixo, tem um globo chamado Interpretation, ou tradução, ou interpretação, não sei como aparece para você, mas tem um globinho assim. E aí você pode selecionar o idioma que você quer escutar. Você pode continuar ouvindo em inglês ou você pode passar para a sala em que tem uma tradutora fazendo a interpretação para o português. E se você tiver qualquer dúvida, não conseguir, pode falar aqui no chat que a gente vai te ajudar a fazer essa transferência de língua. Então, Felipe, muito obrigada por aceitar participar desse evento. Acredito que, enfim, vai ser super relevante. E fica à vontade para iniciar a sua apresentação, compartilhar as suas experiências com a gente. Muito obrigada. Escuro, óculos, um suéter preto e o meu fundo aqui atrás. Eu vou compartilhar minha apresentação agora. Vamos passar um tempinho juntos falando sobre
o espaço do meio-fio e a cidade. É um tópico, como ouviram, que o Fórum Internacional de Transporte vem trabalhando e que tem a ver com a utilização do espaço nas cidades, como o transporte interage com esse espaço e como as cidades funcionam. Portanto, a minha palestra vai discutir várias coisas, mas vai começar analisando o que nós deveríamos pensar ao pensar nas cidades, sobre espaço nas cidades, sobre o meio-fio como um espaço, um tipo de espaço especial nas cidades. Vou falar da interação entre a digitalização dos transportes e como nós digitalizamos a nossa compreensão e medição do meio-fio, e também falar das limitações, de como nós pensamos em diminuir a nossa, eh, eh, dependência exagerada do código nesses espaços. Vamos falar um pouco sobre o contexto específico aqui ao pensarmos sobre transporte, uma mobilidade na cidade. É um espaço, uma área em que vem mudando muito. Para mudar ou se deslocar na cidade, tínhamos algumas opções: caminhar, usar o transporte público, pedalar, transporte informal e o carro, claro. E nós vimos nos anos recentes que há várias outras opções que apareceram: compartilhar a mobilidade, compartilhar o transporte, e essas opções foram possibilitadas por essa utilização de digitalização, essa camada de digitação na nossa cidade que possibilitou essas plataformas digitais e seus serviços serem oferecidos a nós. E quanto a esse fundo, nós sabemos que há aquela promessa, de igualdade e de transporte automatizado, que vai além da mobilidade que nós vimos em transporte público e que se estende à automatização dos carros, das vans e à automação dos caminhões. Então, com tudo isso atrás, aqui temos o aumento incrível de inteligência humana, ou seja, a substituição da inteligência humana por inteligência artificial, que coloca todos esses serviços que temos aqui, podemos ver e interagir com os nossos espaços da cidade. E esses sistemas de tomada de decisões interagem com espaços reais, com espaços em que vivemos e que nos deslocamos, e também interage com o meio-fio. Todos esses estão reunidos em que a maioria das pessoas vivem, estão convergindo em espaços urbanos. São espaços que tipicamente são confusos, são espaços em que vivemos, trabalhamos, em que temos sucesso, que temos dificuldades, são as cidades. Antes de eu começar a falar do meio-fio, gostaria de falar um pouquinho sobre o que devemos pensar quando pensamos sobre cidades. Cidades reúnem as pessoas, as suas atividades, reúnem funções diferentes nesses espaços, reúnem o elemento de tempo, também reúnem todas essas coisas e um nexo cheio de acasos. E há um grande desejo de fazer esses espaços eficientes, certamente mais eficientes do que eles são atualmente. E essa convergência da qual eu falei tem um propósito, tem um princípio norteador, com um slogan que vocês devem ter ouvido quando falamos das cidades nos últimos 20 anos, e esse slogan é Smart Tudo Agora. Ou seja, essa noção da cidade smart é limpa, super eficiente, organizada, tem sistemas
desenhados, eficientes, que isso vem da forma com que pensamos sobre projetar alguns edifícios com arquitetura e convergência com TI para criar edifícios que são criados para eficiência. Nesse caso, a cidade smart, ou smart city, ou smart building, são vistos como máquinas modernas para se viver. São máquinas para se viver. Alguém que tem o entendimento da história da humanidade, da cidade, sabe que as cidades não são máquinas, elas são uma parte fundamental de todos os aspectos aleatórios que reúnem as cidades. Quando pensamos em smart cities, devemos ir além do smart building e dos espaços hipereficientes. Precisamos ir às margens da cidade, aquela margem, aquela periferia, é onde tem o valor e contribuição das cidades, e é ali que a gente pode encontrar tudo isso. A contribuição é que as cidades são teatros do planejado e do aleatório, são o experimento enorme e de sucesso da habitação completa. O foco da eficiência de produção está no que tem sido o marco das cidades por anos. As cidades não são bem-sucedidas porque são hipereficientes. Pelo contrário, porque elas são confusas, não planejadas e são dinâmicas nas suas margens. O que faz grandes cidades fantásticas é o potencial de novas conexões, encontros desplanejados, encontros criativos e coisas que acontecem que faz com que uma smart city, uma cidade hipereficiente, tiraria. E esse potencial de criatividade, criando nossos valores e é muito importante, pode ser realizado completamente quando todo mundo pode entrar, inclusive a minoria significativa que vivem em espaços urbanos periféricos. Talvez um slogan melhor para essa área ou era urbana é cunhado por Henri Lefebvre, o filósofo francês, que na verdade precisamos ter aqui a modificação do espaço urbano, a realização de que há uma interação social nesse espaço urbano e a transformação de governança nesse espaço e o espaço de exclusão. Em vez disso, em resposta, ele destacou aqui o direito humano inalienável que formata e forja as nossas cidades, que deve forjar a nossa abordagem ao espaço urbano, o direito à cidade. O que é esse direito, então? É a noção de que os espaços urbanos devem ser inclusivos, receptivos, democráticos, acessíveis e construídos por todos os residentes, para todas as pessoas. Portanto, quando falamos de espaços, vamos focar não apenas nos espaços que vemos, não esses espaços que vêm à mente quando pensamos no espaço urbano, devemos pensar em outros espaços. São, além de espaços monumentais, grandes praças que associamos com as nossas cidades, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, por exemplo, em Paris, espaços econômicos, espaços produtivos das cidades que podem ser concentrados ou difusos, mas não são os únicos espaços espaços urbanos. Você tem há grandes, pequenos espaços e talvez esse espaço que vocês entenderam que temos esquecidos, são espaços limiares que colam as nossas cidades, que mantêm as nossas cidades em operação. E, obviamente, espaço de mobilidade. Cidades são caracterizadas pela rede de espaços de mobilidade que permitem que as coisas funcionem. Irrigam esses espaços. É importante lembrar, quando falamos de espaço, pensamos nesse espaço do meio-fio, que nada de valor acontece na cidade até que as coisas começam ou param de se mover, até que as pessoas saem do seu carro e interagem com o espaço urbano. Antes das coisas saem do carro até o ponto onde vão ser utilizados. Esse tipo de valor da cidade não vem apenas do movimento, mas também vem das formas em que nós acessamos oportunidades nas cidades, a forma com que acessamos uns aos outros, em que acessamos nosso trabalho,
bens, cultura, educação, e a forma com que a cidade funciona como facilitador destes acessos. Quando pensamos de espaço de mobilidade, talvez tivemos menos foco em acesso e mais em velocidade de deslocamento, do fluxo do espaço de mobilidade. Isso é porque pensamos no que é mais escasso para pessoas, que é o tempo. Então, acelerando o deslocamento, criamos valor. Às vezes, essa economia são muito pequenos e são insignificantes na vida diária das pessoas. Mas há um outro tipo de coisa que é rara na cidade, que, voltando ao ponto de como pensamos em gerenciar espaços, porque onde a maioria das pessoas estão, a maior parte do tempo, o que é escasso nas cidades não é tempo, mas sim o espaço. Essa escassez que é preocupante para os gestores das cidades. Para arbitrar a forma que esse espaço é utilizado, deve haver negociações difíceis entre as pessoas que vão usar esses espaços, como Clarice também já indicou. Vejam, há uma distinção importante a ser feita entre o uso do espaço das ruas e a alocação dos espaços de ruas. Aqui podemos ver a alocação do espaço de rua, pelo menos nesse horário, é bastante mais do que o uso real desse espaço. Há a necessidade de encontrar uma forma de bater o uso do espaço e a alocação do espaço. É difícil fazer isso quando a alocação do espaço é feita de uma forma muito inflexível. O que nos traz ao meio-fio, que talvez mais invisível, mais mal entendido, ignorado e talvez o espaço mais essencial da cidade, porque ele cria esse limiar em cima do qual o valor é criado entre espaço de mobilidade e espaço de cidade. Como eu disse, quando paramos de nos deslocar na cidade e passamos do estado de mobilidade ao espaço de viver outros espaços da cidade, fazemos isso nessa barreira fina de concreto. É uma barreira real para pessoas, porque às vezes é fisicamente inacessível, mas essa barreira é o meio-fio. E esse espaço, meio-fio, as formas em que usamos, ele permite que a cidade funcione de forma eficiente ou menos eficiente. E é um espaço que é disputado, e muita coisa acontece nesse espaço. Tem muita pressão de acessar esse espaço. Aqui em Barcelona, podemos ver, você pode estacionar o seu veículo de duas rodas nesse espaço, né? E esse espaço do meio-fio foi utilizado para ciclistas, e aqui há também pedestres, e aqui temos um espaço entre o estacionamento, que pode ser um uso bastante popular do meio-fio, e aí a gente vê também algumas lixeiras, e por trás vocês veem aqui também uma estação de bicicletas compartilhadas, e também tem aqui uma van e fila dupla que gostaria de acessar esse espaço para descarregar os produtos que está transportando. Tudo isso acontece no meio-fio e tudo isso acontece de forma caótica, aleatória, não de uma boa forma, como eu mencionei, nas formas que as cidades podem criar valor. Então, aqui, os aspectos aleatórios criam bloqueios e dificuldades de acessar o tipo de valor que as cidades podem fornecer. Esse espaço evolui com esse tipo de convergência que eu falei. É uma cidade que está mudando de estacionamento, cidade de estacionamento, a uma cidade que está mudando para movimento cidade de embarque e desembarque. Sinto muito. Então, passando de cidade de estacionamento, de cidade de embarque e desembarque, ou de pegar e descarregar, essa pressão está aumentando no meio-fio, especialmente para passageiros, cria pressões adicionais, fila dupla, tripla, não apenas para serviço de passageiros. Ao mesmo tempo que essa pressão chega em outros usos e outros espaços na cidade, aqui foi em São Francisco, você pode ver ali a zona de embarque e desembarque que impede o deslocamento das bicicletas, que estaria ali naquela faixa verde. Não tem que ser assim. Quando pensamos no meio-fio, abordamos ele como uma forma, um espaço na cidade em que
é usado de forma pouco eficiente, sem equidade, para armazenar os carros e vans. Podemos pensar de uma forma mais flexível e dinâmica de uso desse espaço, que seja mais equitativo, usar esse espaço que muda ao longo do dia, dependendo dos tipos de demandas que temos, os tipos de serviços que fazem sentido naquele horário do dia. Para transporte informal e formal, de serviços de transporte público, outros tipos de transporte, de mobilidade. Isso é uma forma bem diferente da forma com que, sem flexibilidade, gerenciamos o meio-fio na cidade. Há uma alocação errada ou excesso de alocação apenas para um desses tipos de uso no meio-fio, passando a um uso flexível do meio-fio requer uma estrutura, uma forma com que pensamos sobre como lidar e gerenciar o meio-fio. Há várias formas. Eu achei uma que é proposta pela Associação de Planejamento Americana, eu acho bem útil, que tem 7 tipos de abordagens que são integradas em uma estrutura, ou seja, objetivos, alocação do meio-fio, entender como queremos que o espaço do meio-fio seja utilizado, como o meio-fio é utilizado, como a forma que é alocado, os tipos de prioridades queremos no meio-fio baseado no uso da área e como gerenciamos e ferramentas para gerenciar esse espaço, os tipos de métricas que podemos utilizar para, de fato, entender como esse espaço está sendo utilizado. E, obviamente, colocar recursos financeiros e também humanos para fazer com que essa estrutura funcione. Essa é uma boa checklist, uma lista de verificação para gerenciar esse espaço do meio-fio. E para permitir que isso aconteça, para estabelecer qualquer tipo de plano de gestão de meio-fio, precisamos pensar em como descrevemos o que queremos gerenciar e como codificamos sua existência, usos, o tempo e correto de acesso que vai ser utilizado por autoridades e também as pessoas que vão usar esses espaços para fins comerciais ou pessoais. Precisamos pensar como codificar o meio-fio. E a forma de fazer isso é com sinalização, com cores, e fazemos isso, que mesmo com um elemento digital, frequentemente esse elemento digital tem retaguardas diferentes. Preciso estabelece onde colocar as placas e as cores, não para permitir esse tipo de gestão dinâmica. Quando pensamos em comunicar como usar esses espaços, chegamos a formas extremamente complicadas que não são fáceis de entender pelos usuários, que são fáceis de entender em certas partes da cidade. Precisamos pensar em como essa digitalização, não de transporte, mas da sociedade, gera uma necessidade de um novo tipo de infraestrutura. Essa infraestrutura é Celita Reynolds, Celita Reynolds, ex-gerente do Departamento de Transportes de Los Angeles, coloca de forma muito boa. Ela diz que é uma nova forma de pensar como as autoridades públicas fornecem valor, infraestrutura e orientação sobre como a cidade pode funcionar, especialmente uma cidade que está cheia de serviços que têm digitalização. Nós temos a codificação de mapas e dos espaços de meio de fio, sobre formas de como nós nos comunicamos sobre esses usos. E isso é não só para ajudar aqueles que usam esse espaço para frete, para passageiros e para os serviços que são digitais, nem todos os usos da cidade podem ser digitalizados ou serão utilizados por entidades com capacidade digital, nós vamos ver isso no final, mas também as autoridades públicas entenderem como está sendo utilizado aquele espaço e como está sendo utilizado no nível micro até o macro. Temos aqui a Rue de Rocheclair em Bruxelas, mostrando depois toda a cidade, aqui com o uso de
espaço de meio-fio para entrega de encomendas. Nós temos que ter um conjunto de ferramentas digitais que nos permitem comunicar em código sobre o meio-fio. Nós já temos essa ferramenta desde abril de 2027, que é o Curve Data Specification, que é a especificação de dados do meio-fio, desenvolvido pela Open Mobility Foundation, que é um código criado e desenvolvido por e para utilidades públicas, é criado em código aberto e é publicado no GitHub, que permite a representação desse espaço de meio-fio, utilizando-se 3 tipos diferentes de interfaces de programação e aplicações. Um leva em conta os meios-fios, que é uma forma padronizada das cidades publicarem as localizações e regulamentações sobre aqueles locais. Um segundo conjunto de APIs, que leva em conta os eventos, que é uma forma de comunicação em tempo real sobre o que acontece naqueles espaços. E o terceiro API é um conjunto de normas que nos fazem entender como aquele espaço está sendo utilizado e a comunicação a esse respeito. E a granularidade, o nível em que oferece essa forma de designação digital de um espaço, pode ser de uma área toda, de um bairro, uma parte da cidade, até uma zona, um espaço linear em torno da cidade, que é aquele espaço de meio-fio, e pode até chegar a espaços de vaga, especialmente quando nós falamos de espaços mais flexíveis, não falamos de atribuir uma vaga a alguém, mas como esses usos podem acontecer. E nesse diagrama identificamos especialmente os usos de tráfego ou de veículos nesses espaços. O CDS, o Curve Data Specification, pode se utilizar para designar outros tipos de usos essenciais que não sejam de transporte, espaços culturais, utilizar esse espaço para fins comunitários, para uso comercial, para estabelecimentos, para food truck, qualquer tipo de espaço que não seja de transporte, dependendo da área da cidade. É tão importante, na verdade, até mais importante do que só a capacidade de armazenar um veículo ou fazer entrega de encomendas. Então, aqui nós temos a zona verde, na qual há regras digitais publicadas pela cidade, e o espaçamento geográfico, a localização daquela zona que também é codificada, e naquela zona vai haver eventos de entregas e coletas que vão além do transporte e formas com que esses usos estão sendo comunicados, utilizando a API de métrica, é uma forma de monitoramento e de gerenciamento desse espaço num sistema digital. Permite aos municípios, às prefeituras, dizerem de forma digital como eles querem que esses espaços sejam utilizados e os usuários, como e onde eles podem interagir com esse espaço e também dar um padrão para o desenvolvimento de ferramentas para esses espaços, pelos especialistas. Vou dar 3 exemplos de utilização desse espaço antes de terminar. O primeiro é na cidade de Paris, utilizando o CDS para dar acesso à utilização de carregamento por entregas, vendo como é que está funcionando, se bem ou não, se pode ser melhor atendido com um zoneamento diferente e localização diferente dessas áreas. Então, 30% de todas as entregas atualmente ocorrem fora das zonas de carga, com zonas de entrega identificadas, mas utilizando o CDS e alguma IA, eles identificaram 500 novas zonas de carregamento e se concentraram em 30 ruas onde se criou a maior dificuldade de congestão, poluição e questões de segurança. O CDS também dá suporte à utilização de um sistema de reserva de zonas de carregamento. Os veículos podem reservar uma zona e ter a certeza de que eles podem ir lá entregar com a conformidade
devida, que é muito importante para qualquer gerenciamento de meio-fio. A cidade de Seattle está usando o CDS para centralizar e comunicar as informações em torno das zonas de frete e carregamento, há 5.000 delas, a possibilidade da comunicação tanto com os veículos conectados, mas também a compreensão dessas normas de uma forma mais analógica, estão utilizando o CDS para a micromobilidade e estacionamento, entrega e coleta de encomendas e também o armazenamento de microveículos, e o CDS só tem 2 anos de idade a essa altura. Uma das possibilidades é identificar taxas diferenciadas das atividades de coleta e entrega de pacotes. Então, numa zona de tráfego intenso, isso custaria mais do que numa outra zona a 2 cidades de distância. E também em Washington, a cidade de Bellevue está utilizando esse mecanismo centralizado, essa ferramenta, para fazer o plano de gerenciamento de meio-fio. Identificaram várias práticas que vão orientar como o meio-fio pode ser utilizado, identificaram tipologias que são integradas no CDS, comunicada pela autoridade pública, e estão também com o sistema de taxas, com precificação diferente, de acordo com zonas e horários do meio-fio para operações comerciais, e também estão utilizando o CDS para orientar pilotos que eles vão utilizar para medir a utilização do meio-fio. Então, é muito novo e isso também ajuda muito para a digitalização das entidades, para as entidades que precisam ter acesso ao meio-fio, para que se possa entender o que está acontecendo naquele meio-fio. Mas vou terminar, porque eu venho falando muito sobre digitalização e as ferramentas digitais para gerenciamento do meio-fio, que é um pouco contraditório com aquilo que eu disse, como é que nós garantimos um acesso amplo para a cidade, incluindo para aqueles que não têm conexão digital. Então, é muito importante sublinhar, não só para o meio-fio, mas para a cidade inteira, nem tudo o que acontece na cidade pode ser codificado, e tudo que pode ser codificado de forma digital é relevante, de fato. Então, eu gostaria de dizer que esse arquiteto urbanista dinamarquês, Jan Guess, disse: primeiro moldamos nossa cidade, depois elas nos moldam. Estamos falando de espaço público, de concepção do espaço público, planejamento, mas nós precisamos entender que, de certa forma, nós também moramos em espaços codificados, como é que eles nos ajudam e como é que eles nos moldam dentro das cidades. Então, o mesmo mecanismo pode ser visto em que nós primeiro escrevemos o código, depois o código nos altera de volta, que é uma coisa da qual precisamos ter consciência quando falamos de qualquer utilização de sistemas digitais, mas especialmente sistemas digitais que gerenciam uma coisa tão essencial para nós quanto o espaço público. E não só o código nos escreve, o código é uma representação digital que não pode ser uma representação errônea da realidade, mas pode ser uma representação útil da realidade. Quando nós pensamos no código, o que vai acontecer quando nós codificarmos aquele espaço, o que pode nos oferecer, mas não que vá nos oferecer tudo que nós precisamos saber sobre o meio-fio, uma forma digital, codificada dos espaços codificados, que dão uma infraestrutura muito relevante, mas como no caso de outras infraestruturas e espaços públicos, há um papel importante para a autoridade pública para orientar a forma com que aquele espaço de código é desenvolvido. Portanto, essas são 3 coisas a que nós temos que prestar atenção ao trabalharmos com ferramentas digitais. Precisamos prestar atenção também à forma com que os códigos contribuem ou não ao direito à nossa cidade, pode ajudar, mas também pode reduzir a nossa percepção desse direito, e quando nós
falamos sobre a forma de gerenciar os espaços, inclusive os de meio-fio, temos que continuar vigilantes sobre como o gerenciamento ativo e ativo digital dá apoio ao direito à cidade ou prejudica esse mesmo direito. E com isso eu gostaria de dizer obrigado. Nós temos diversas publicações que eu tentei resumir aqui, com de várias entidades. Vocês podem ver aqui o código QR, entrar no nosso website e esperamos que possam baixar essas publicações. Infelizmente não estão em português, mas estão em inglês e francês. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, Felipe, pela sua apresentação, pela importância de reforçar a importância da gente pensar o espaço urbano como espaço de interação social. O meio-fio é o espaço onde essa interação urbana acontece, é onde as pessoas saem do carro, é onde as pessoas descem do ônibus, encostam a bicicleta, atravessam, enfim. É realmente a forma da gente acessar o lugar onde estamos indo, então debater isso é muito relevante. Então, queria agradecer muito a sua participação. O Felipe vai continuar com a gente, porque agora a gente vai passar para um momento de debate. Então, queria reforçar a importância de vocês também enviarem mensagens e perguntas aqui no chat. E também queria reforçar que esse evento ele vai ficar gravado. A gente vai enviar as apresentações do Felipe para vocês por e-mail e também o link da gravação do evento que vai ficar no canal do YouTube do ITDP Brasil. Para passar para o momento de debate, eu vou apresentar a Kelly e o Matheus, que vão se juntar a nós aqui. O Felipe continua com a gente também. A Kelly Augusto é arquiteta e urbanista, especialista em economia urbana e gestão pública, é assessora técnica da GIZ Brasil, onde atua na implementação de ações voltadas à promoção da mobilidade urbana sustentável no Brasil e na América Latina. E o Matheus Humberto também é um amigo de longa data do ITDP, é professor da Escola Politécnica da USP, é doutor em Sistemas de Transporte pela Universidade de Lisboa e já trabalhou para organizações da sociedade civil em projetos relacionados às interações entre políticas públicas e mobilidade urbana sustentável. Bom, eu vou trazer a Kelly aqui para conversar com a gente sobre a primeira pergunta. A pergunta que a gente tinha pensado para a Kelly a gente recebeu uma outra muito parecida aqui no chat, que é a do Leandro, da cidade de Trancoso, em que ele pergunta como que a gente consegue trabalhar a diversidade de usos frente à pressão política. E a pergunta que a gente elaborou para a Kelly tem muito a ver com isso também, porque a gente sabe que muitos técnicos das cidades brasileiras discutem essas estratégias para fazer a gestão do meio-fio, mas isso requer muitos desafios, e um deles é o baixo interesse político que essas estratégias têm. Então, a gente sabe que é um tema muito sensível, muito discutido, muitas pessoas acabam tendo receio de como que essas medidas vão ser divulgadas pela mídia, como que elas vão ser comentadas pelas pessoas das cidades. Então, eu queria que a Kelly trouxesse para a gente a visão dela sobre isso, considerando que ela já trabalhou em instituições nacionais e internacionais. Então, Kelly, queria te perguntar quais ações que podem ser mais efetivas para conseguir alavancar esse desejo político, que a gente sabe que é muito difícil, para realizar estratégias de gestão do meio-fio, e quais outros fatores ou grupos estão implicados na baixa receptividade política dessas ações? Então, essa é a minha pergunta e também a pergunta do Leandro aqui no chat da cidade de Trancoso. Obrigada, Kelly. Obrigada pela pergunta, Mariana e Leandro. E também bom dia a todas as pessoas que nos acompanham hoje. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite do ITDP e também dizer que é um prazer estar aqui e agradeço em meu nome, em nome da GIZ e do programa Euroclima. Vou me autodescrever antes de começar a responder. Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu tenho cabelo crespo, curto, agora ele está na cor vermelha, eu uso óculos e estou com uma blusa azul escuro e num fundo branco, sem muitas informações. Abordando a pergunta de forma direta e também fazendo algumas conexões com a apresentação do Felipe, o meio-fio, ele é um espaço mutável, que é uma nota que eu fiz enquanto escutava o Felipe falar.
e ele tem mudado ao longo do tempo. E muitas vezes o meio-fio ele é utilizado para construir uma segregação. É uma segregação que muitas vezes se dá mudando os níveis, e uma segregação para delimitar onde quem circula, ou qual modo de transporte circula onde. E o meio-fio tem mudado ao longo das últimas décadas para favorecer um espaço cada vez maior para a circulação de veículos particulares motorizados, os carros. E também não podemos esquecer das motos, que é algo que preocupa, sobretudo, as cidades do sul global, que tem tido um incremento do uso da moto como meio de transporte ao longo dos últimos anos. Isso induzido por vários fatores. Falando um pouco disso, onde o meio-fio está hoje tem correspondido muito à demanda crescente de motorização das cidades brasileiras, e também a um favorecimento econômico do uso do espaço da rua, que é um espaço público, para motorização individual motorizada. Isso apesar de muitas cidades nos últimos anos terem trabalhado arduamente na elaboração de planos de mobilidade urbana, nacionais e subnacionais. Dando como exemplo a Política Nacional de Mobilidade Urbana Brasileira, claro, na política, a previsão de gerar equidade no uso do espaço público de circulação e a prioridade dada a pedestres, ciclistas, a motorização, ao uso de transporte público coletivo, enfim, algo que se repete quando a gente olha para políticas que estão ou foram desenvolvidas na Colômbia, no Chile, no Uruguai e outras, algumas delas, inclusive, apoiadas pelo programa Euroclima. Quando a gente, no meu ver, quando a gente, falando um pouco da questão política que envolve isso, medidas de mudança e repriorização do espaço da via não são populares. Todas as vezes que eu acompanhei processos em que um município ou anunciava uma medida de taxar o estacionamento, reduzir o espaço viário para aumentar o espaço da calçada, implementar uma infraestrutura cicloviária, muitas vezes essas gestões enfrentam ou enfrentaram uma certa falta de receptividade da população, ou parte dela, ou pelo menos da população mais escutada, da parcela mais escutada da população, e também enfrentou dificuldades frente à mídia, aos canais de comunicação, que muitas vezes estavam ali dando espaço para uma opinião negativa em relação a esse uso. Isso tem a ver com muitas coisas, fatores culturais, fatores econômicos, porque a gente se acostumou com o espaço que os carros ocupam e deixou de problematizar e entender os desdobramentos do uso intensivo desse espaço por algo que é particular. Então, por exemplo, quando a gente fala de onde está o meio-fio, a gente está falando de calçada, a gente está falando de estruturas cicloviárias, a gente está falando de drenagem também. A gente está falando sobre iluminação pública, sobre o uso recreativo dessas áreas, que foi algo que a gente abordou muito hoje. Está falando sobre carga e descarga, sobre conseguir ou não abastecer uma área, porque não existe a possibilidade de parar o caminhão ali e fazer o desembarque das mercadorias. Mas também de aspectos transversais, como acessibilidade universal, como fluidez, porque quando a gente fala ali do meio-fio, a gente está falando de dar ou não prioridade para o transporte público coletivo através de uma infraestrutura prioritária. A gente está falando de segurança viária, sobre reduzir mortes no trânsito, porque você aumentou uma calçada, melhorou a circulação para o pedestre, deu prioridade a essas pessoas que utilizam transporte a pé. Aumentou o espaço de socialização, mudou a paisagem, afinal, uma rua cheia de árvore versus uma rua cheia de carro, eu acho que dificilmente a gente vai preferir uma rua cheia de carros. E também um tópico que eu acrescentei aqui depois de ouvir o Felipe, que é a possibilidade de gerar dado e digitalizar esse espaço. Então, assim, no meu ver, a gente precisa parar de atuar tanto em função da demanda e começar a atuar mais em função de algo que foi muito falado hoje, que é da cidade que a gente quer construir e a cidade que nós precisamos construir. Recentemente, a gente enfrentou vários desafios relacionados com a Covid-19, que parece que faz muito tempo, mas foi ontem, em que as pessoas não tinham espaço para poder ter distanciamento e estar em segurança nos ambientes públicos.
E a Covid ainda está entre nós, não acabou, não é mais uma pandemia, mas a gente ainda enfrenta os riscos associados com o vírus e a mortalidade associada a ele. Então, não tinha espaço para pôr a cadeira na calçada, não tinha espaço para as pessoas andarem com distanciamento. Então, é importante a gente começar a trabalhar e a moldar a política pública em função disso. E aí, falando em política pública também, para ir finalizando, é importante respaldo da legislação para atuação política. Porque quando a gente tem uma política pública, uma norma, uma regulamentação, isso dá segurança, inclusive jurídica, para o gestor público poder tomar decisões sobre como redistribuir o espaço viário. Então, criar políticas públicas sólidas faz parte disso. Ter em vista as externalidades negativas de uma má distribuição do espaço também faz parte disso, inclusive do convencimento da opinião pública e dos poderes políticos e econômicos, porque custa manter esse espaço sendo utilizado dessa forma, para a sociedade como um todo. E também ver na sociedade agentes de mudança. E aí eu queria colocar aqui a importância, por exemplo, do uso de estratégias de urbanismo tático, convidando a população para fazer parte dessas intervenções e medir o resultado dessas intervenções como possibilidades de construir uma comunicação, uma atuação transformadora da gestão pública para fora, mas que também se alimenta de uma ação social mais direta. Obrigada, Kelly, pela sua contribuição. A pergunta que eu vou fazer para o Matheus também tem a ver com esse custo dos carros nas ruas. Matheus, eu queria te perguntar sobre dois estudos interessantes que você fez pelo Instituto Cordial e pela ANTP sobre o custo dos carros nas ruas, né? Que a gente sabe que tem um uso gratuito, tanto para estacionamento em muitas cidades, quanto para circulação. Como a Kelly, enfim, traz muito também do que a Kelly estava falando. E nesses estudos você analisa o espaço das ruas e que poderia ser considerado excedente ou até mesmo subutilizado. Esse estudo se passa, enfim, está focado na cidade de São Paulo, mas traz um panorama muito interessante que pode ser inspirador para outras cidades que estão aqui com a gente sobre o uso do meio-fio. Então, a minha pergunta é pedir para você comentar um pouco a metodologia que você usou, trazer alguns highlights, alguns insights, alguns destaques dos resultados encontrados, para a gente ajudar essas cidades que estão aqui a definir melhores áreas para intervenções de alteração no uso da rua. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Mariana. Consegue me ouvir bem? Consigo ouvir super bem. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, antes de me autodescrever, só queria dizer que estou honrado, né, de compartilhar a mesa assim, com pessoas que eu admiro muito, né, não só as pessoas, mas os trabalhos também. E é isso, também, ITDP, agradecer mais uma vez pelo convite, expressar mais uma vez também a admiração pelo Instituto, que a gente já se acompanha já há alguns anos. É um prazer poder colaborar agora a partir da universidade. Eu agora vou prosseguir com minha autodescrição antes de responder ao questionamento da Mariana. Eu sou um homem branco, estou usando óculos, tenho o cabelo preto um pouco desarrumado, e estou num quarto com fundo branco, que tem um pedaço de um quadro ao fundo, estou vestindo uma camisa xadrez. E falar de estacionamento para mim de políticas de gestão de estacionamento é um tema que, para mim, ele é especial porque ele remete ao começo das minhas discussões, né, sobre mobilidade urbana, né? Eu comecei a discussão sobre mobilidade a partir de urbanização, né, de favelas e comunidades populares, e entrei no tema da mobilidade a partir desses contextos, né, que eu fui conhecer a partir de alguns trabalhos de campo. Em seguida, entrei na mobilidade muito por conta de um trabalho de um engenheiro sociólogo que se chama Eduardo Vasconcelos, né? E que deve ser referência para muitas pessoas que estão acompanhando aqui esse seminário, que assim que eu me formei, eu me juntei a ele em algumas discussões, com ele e outros colegas da NTP, sobre os consumos, né, que a mobilidade pressiona, né, no ambiente das cidades, principalmente. É isso. Os transportes, eles não só ocupam
espaço, né, nas cidades, como a gente tem discutido muito o espaço do meio-fio como espaço fundamental, mas também recursos na ordem de poluentes atmosféricos, de ruídos, de tempo de deslocamento, como o Felipe comentou, enfim, uma série de consumos, né, que a forma como a gente se desloca nas cidades acaba tendo um impacto significativo, né, que a gente pode discutir até que pessoas são mais ou menos impactadas por esse uso desigual da forma como a gente se desloca, né, principalmente tendo como enfoque o automóvel. Mas eu queria, antes de apresentar esses dois estudos, né, que vieram a partir principalmente dessa relação com os trabalhos do Eduardo Vasconcelos, trazer essa discussão que Felipe já traz sobre a mobilidade como espaço de conflito, né? Não só quando a gente foca na cidade de estacionamento, mas também nessa cidade do embarque e desembarque, né, que a gente está migrando, né, eu achei interessante a posição que o Felipe coloca, mas a gente vê a cidade como um lugar de conflito. Então, é isso, é um conflito permanente, né, que a forma como a gente se desloca implica, né. Eu vou comentar brevemente sobre esses dois estudos que foram realizados, coincidentes, são 4 estudos, né, 2 da NTP e 2 da Cordial, e que, coincidentemente, um em 2022 e outro em 2023, e ambos tratam sobre esse tema do meio-fio, né. Eu vou tratar ele de forma resumida para a gente poder discutir, né, de forma mais abrangente, né? De que esse caderno da NTP de 2023 é o caderno técnico 28, né, que fala sobre estacionamento gratuito dos veículos em vias públicas, em que a principal discussão que a gente traz é sobre esse subsídio oculto, né, que é dado pelo poder público ao se prover infraestrutura de graça, né, para as pessoas estacionarem o veículo em vias públicas, e que me faz lembrar de um comentário que eu ouvi uma vez a partir de um ativista, né, de mobilidade a pé em Portugal, Mário Alves, que ele fala assim: se você comprar um piano e ele não couber na sua casa, você não pode estacionar ele na rua, ou colocá-lo na rua, né? Um carro pode. Por que que a gente faz isso, né? Por que que isso é tão naturalizado, né? E nesse estudo, né, tanto do artigo da NTP, da revista da NTP em 2022, quanto nesse caderno técnico um pouco mais elaborado em 2023, a gente tenta estimar qual que é o subsídio oculto que a gente dá, né, em termos monetários, que é da ordem de 35 bilhões de reais por ano. Isso com valores de 2021. Então, a gente está um pouco desatualizado. Esse valor seria ainda maior hoje. E isso, a gente poderia, não só custear metade do valor que é estimado para se financiar o tarifa zero no Brasil, por exemplo, como não só esse tipo de política, como várias outras de incentivo ao transporte público e várias outras políticas, né, que não só tem a ver com transporte coletivo. Vou passar brevemente por isso, caso queiram, a gente pode aprofundar, ou podem me escrever também no outro momento. Que no estudo do Estudo Cordial, que eu tive a oportunidade de participar, no de 2022 a gente calcula qual que é o leito carroçável excedente, ou seja, só por um mero ajuste da largura de faixas, quanto que a gente tinha que ganhar de espaço nas cidades, que isso tem regiões da cidade que a gente tem faixas de 4 metros, 4 metros e meio, sendo que isso está muito acima, né, do que é esperado, né, do que é requerido pelos modos de transporte. E no estudo de 2023, que é uma continuidade desse, a gente analisa o estacionamento no meio-fio. Ou seja, com a demanda atual, sem pensar em nenhuma mudança de paradigma, quanto de estacionamento sobrando que a gente está fornecendo, principalmente nos meios-fios da cidade, né? E nesse estudo, também não vou entrar nos detalhes, a gente calcula que só de destinar, né, essa distribuição das vagas em meio-fio de uma forma que corresponda à demanda, a gente conseguia ganhar um parque Ibirapuera em área, né, em área útil, né, de São Paulo, que poderia ser usada para outros motivos que não estacionamentos. E se fosse reajustar a largura das faixas, que a gente não está falando só de meio-fio, mas está falando de espaço viário também, né, que seria facilmente convertido por meio de desenho, principalmente, a gente ganharia mais 1,5 Ibirapuera. Isso no total, né, dá 1,3 milhão de metros quadrados por conta desses estacionamentos meio-fio e 2,3 milhões de metros quadrados por conta da largura de faixas. Isso, assim, no números gerais, é muita área, mas o que a gente poderia fazer? Isso são áreas residuais, que fica uma área de estacionamento ali, acolá. O que a gente poderia? A gente não poderia uni-los num parque do Ibirapuera, 2,5, né? Mas a gente poderia pensar, em espaços de convivência ao ar livre, como é o programa Centro Aberto em São Paulo, caminho seguro para acessar as escolas, como é o programa das rotas escolares. Isso eu estou falando de programas existentes da Prefeitura de São Paulo, que é o meu contexto mais próximo. Mas isso pode ser feito em qualquer contexto, né? A gente pode pensar em rotas seguras, espaço de convivência ao ar livre, extensão temporária de calçada, como é o programa Calçadas Verdes de São Paulo, ruas de lazer, parklets. Isso para falar de mobilidade, né? Mas a gente também pode pensar em jardins de chuva,
pequenos parques urbanos, equipamentos públicos, e até em áreas mais significativas, pensar em equipamentos públicos mesmo. Então, isso para trazer a discussão a partir desses dois estudos, né? Para quem quiser se aprofundar, é só buscar na internet ou mesmo me escrever, mas que basta que passe por uma reimaginação, né? Como a Clarice comentou no começo, do que a gente pode fazer no espaço das cidades, né? E na minha conclusão aqui, após falar desses dois estudos, eu trago também o nome de um pesquisador que é bastante conhecido, né, nessa área de estacionamento, né, que é tido como o inimigo do estacionamento gratuito, que é o americano Donald Shoup, que ele tem um livro que é um calhamaço chamado Alto Custo, né, do transporte gratuito, e que ele traz essa discussão sobre, olha, é um alto custo, né, a gente destinar um espaço privilegiado, né? Que seja uma vaga de 12 metros quadrados, quantos apartamentos estão sendo lançados de 20, 25 metros quadrados, que as pessoas pagam muito mais para se usar esse espaço, né, urbano, do que um automóvel, e por que a gente está destinando esse uso, né, tão precioso que é o espaço urbano para um uso que ele é basicamente de permanência, né, de um veículo individual, né? E por fim, só um comentário assim para fazer um paralelo com a fala de Kelly, de que é isso. Eu, como engenheiro civil de formação, né, aprendi o meio-fio como um elemento de drenagem, né? E aqui a gente está discutindo, né, sobre o meio-fio como um elemento de separação de fluxo, que é muito relevante. Só que há um século atrás, a gente não poderia pensar em um conjunto de discussões que a gente não está tendo, como a digitalização, que o Felipe comentou, mas também até mesmo como o espaço do pedestre como passeio, né? Antigamente o espaço do pedestre era onde ele quisesse andar, né? Não tinha faixa de pedestre, né? Não tinha elementos de separação onde é isso, a gente previa onde seria o embarque e desembarque, né? E eu queria trazer uma discussão assim de que também não é só, né, o meio-fio, né? E eu entendo assim que estamos todos alinhados aqui, os que estão participando desse web, né? Mas que é isso, pensando não só em contextos de uma cidade não necessariamente formal, de uma cidade planejada, que o Felipe comentou, mesmo no contexto de cidades históricas do Brasil, muitas vezes a gente nem tem a figura, né, do meio-fio, né, e que isso não impede da gente pensar, né, no espaço das pessoas, no espaço de vivência, que sejam só baseados no meio-fio, né, e que eu sei que a gente está todo mundo alinhado e que é super relevante essa discussão do meio-fio mesmo assim. Só queria ressaltar que isso não invalida as discussões que a gente está tendo aqui agora, só para a gente pensar um pouco de que não é só nesse espaço que o pedestre pode caminhar. O pedestre e todos os outros modos de transporte ativo. Muito obrigado, gente. Obrigada, Matheus. Eu estou aqui pensando com a cabeça, pensando todos os usos do meio-fio, assim, acho que vai ser agora, toda vez que eu estiver na rua caminhando, com certeza eu vou ser muito mais observadora, pensando o que que a pessoa está fazendo nesse meio-fio, nesse minuto, sabe? E um outro aspecto do meio-fio é que ele também é um espaço utilizado para entrega, para delivery, enfim, tem trabalhadores ali também usando aquele espaço para fazer suas entregas. A gente, como consumidor, adora receber nossas entregas na nossa casa e também, enfim, entrega de pack para restaurantes, para bares e etc. Então, isso também é um outro assunto que a gente precisa falar, né? Porque a necessidade da gente abastecer, né, usar o meio-fio para as atividades comerciais. E eu queria trazer esse assunto também, que é um tópico importante para o Felipe, trazer ele novamente para a discussão. E queria que o Felipe falasse um pouco também sobre quais soluções a gente pode ter para garantir, no meio-fio também, a realização de atividades comerciais, a realização de atividades de logística de última milha nas cidades. E queria que você trouxesse, Felipe, se for possível, um contexto para as cidades latino-americanas, dado que a gente tem aqui cidades brasileiras, enfim. Então, seria importante trazer esse tópico também. Mas, enfim, vamos agora adentrar em outro tópico sobre o uso do meio-fio. Obrigada, Felipe. Yes, so I have a Claro, sense that we could eu tenho uma ideia que a gente podia passar uma semana juntos discutindo esse assunto e ficar tão inspirado quanto eu estou me sentindo agora. Eu vou falar duas coisas rápidas e depois entrar nesse assunto de uso lógico de meio-fio que Kelly e Matheus falaram, exatamente a abordagem correta sobre isso. Eu gostaria de falar desse último ponto que o Matheus falou, que tem uma ligação com o uso logístico desses espaços. Algumas áreas, a política mais importante de meio-fio que pode ser implantada é retirar
é tirar esse diferenciador de espaço de mobilidade e espaço urbano, esclarecer que a gente só está falando de espaço urbano. E há alguns usos para esse espaço que vão ser permitidos em alguns horários do dia por algumas pessoas e atores, inclusive o setor de logística. As cidades não podem funcionar sem logística. Fizemos alguns trabalhos. Eu coloquei um link no chat vendo ecossistemas. Não é, não são pacotes, são aqui entregas de packs, nas locas tem, por exemplo, construção, caçambas, entregas, todas essas coisas, tudo isso utiliza o espaço do meio-fio e tudo isso precisa ter acesso a outras partes da cidade. Então, duas coisas. Em termos de essas partes da cidade em que acreditamos que o meio-fio deve ficar, porque queremos diferenciar entre espaço de mobilidade e o resto do espaço, parte desse meio-fio deve ser alocado ao micro hub, uso de microdistribuição pelas pessoas, especialmente que entregam alimentos e pacotes pequenos, coisas pequenas. Ou seja, tirando alguns espaços de estacionamento e permitir que vans possam estacionar e descarregar, e há pessoas que possam transportar com carregadores, com carrinhos, e fornecer essas possibilidades de microestacionamento para transporte de embarque, desembarque, carregamento, etc., para fazer também os últimos metros, digamos assim, de entrega. Pode ser um bom uso desse espaço. É um uso comercial do espaço, estamos falando de pegar coisas que normalmente acontecem no depósito, que é a propriedade de alguém que ganha dinheiro disso e distribui a um espaço público. É um uso pago desse espaço que deve ser, na verdade, aplicado. Não é uma coisa que acontece de graça. Hoje em dia acontece de graça em muitos lugares, em muitas cidades, que é na primeira faixa ou no espaço de pedestres da calçada. Então, é preciso repensar nesses espaços como podemos ter esses tipos de utilização que ele chama de microhubbing, ou seja, de transporte de comercial. Esses espaços que poderia fazer sentido para remover o meio-fio para velocidades mais lentas, entregas de fretes também, são formas que podem ter acesso a essas áreas, não carros de passageiros, obviamente carros de emergência, mas cidades como Barcelona, especialmente, em que tem alguns espaços, eles permitem que alguns veículos de frete cheguem a essas áreas nesses espaços, digamos, protegidos. Outra coisa que eu gostaria de falar é que nós nós substituímos humanos por veículos em modelos de distribuição que temos nas cidades. É importante pensar no papel do carregador, a pessoa que entrega aqueles últimos metros que faz essa entrega. Então, nas cidades latino-americanas, esse é um papel essencial, porque fornece não apenas uma oportunidade econômica para essas pessoas, um modelo econômico, mas também fornece uma presença humana nesse espaço, que vai saber que conhece o comércio e conhece os habitantes, e não é um veículo que chega, descarrega e vai embora. Eu acho que o transporte, ou seja, o carregamento, é uma coisa importante. Bom, eu vou parar aqui, tem tanto que pode ser dito sobre isso. Bom, eu coloquei alguns links de algumas coisas no chat para vocês. Muito obrigada, Felipe. Eu vou trazer agora uma pergunta para a Kelly, para a gente também falar um pouco sobre a relação entre meio-fio, crise climática e veículos particulares, que também é um tema super relevante, que também se encaixa dentro dessa estratégia de gestão de meio-fio. A gente recebeu duas perguntas ligadas a isso, uma do Uirá Lourenço e outra da Fátima, que é como que a gente coloca a equação da bicicleta, da caminhada e o fator do calor, que tem chegado a níveis insuportáveis. O Irá comenta que em cidades tão dependentes do automóvel como Brasília, ainda amplia e constrói vias para aumentar a capacidade viária e focar muito na rotina dos motoristas. E pergunta também quais seriam as principais estratégias para convencer a sociedade da importância de um modelo cidade mais voltado para as pessoas. E quando a gente está falando em pessoas, a gente também está falando na crise climática.
Então, eu queria te perguntar como que essas estratégias ligadas à gestão do meio-fio podem ter um impacto positivo na redução dessas emissões de gases de efeito estufa. Muito obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Antes, fazendo só algumas reações em relação aos aportes anteriores, sobre a conversa do meio-fio em si, né? Porque hoje o meio-fio também é um espaço regulado, né? Quando você visita o Código de Trânsito Brasileiro, ele é citado inúmeras vezes, assim como o lugar de tal tipo de veículo é no bordo da pista, então o meio-fio como a borda, como limite. E também essa conversa sobre vamos tirar o meio-fio, também associado com redução de velocidade veicular, como uma maneira de gerar essa reconciliação dos meios de transporte na rua, na cidade, né, como algo importante. E também sobre como, muitas vezes, o meio-fio não é respeitado em muitos territórios, inclusive os territórios de urbanização popular, que foram, sei lá, fruto de um parcelamento do solo não regulado, em que muitas vezes você visita essas áreas e os carros estão todos estacionados na calçada, as casas das pessoas são muito pequenas, então o carro fica na calçada, a calçada não pode ser utilizada por pedestres. E não digo não só nesses territórios, mas também, por exemplo, eu moro em Brasília hoje e é super normal as pessoas estacionarem carro nas calçadas, porque é muito carro. Então, já fazendo a ponte com a pergunta que nos conecta com crise climática, ilhas de calor, poluição atmosférica, eu vejo que esse tema é um tema fundamental, e quando a gente fala de gestão do meio-fio, acho que a gente também está falando de induzir outros padrões de mobilidade, induzir padrões de mobilidade mais sustentáveis, crendo numa migração modal, que é fazer com que, a partir de alguns entraves, cobranças, taxas, as pessoas se vejam, além de seduzidas por uma infraestrutura de boa qualidade, induzidas a migrar para o transporte a pé, por bicicleta, para o transporte público coletivo. Então, a partir dessa migração modal, você reduzir a quantidade de emissões atmosféricas e também de gases de efeito estufa, tendo uma dupla contribuição, uma mais voltada, e também voltada, na verdade, elas conversam muito, à saúde cardiovascular, a qualidade ambiental e etc. E uma outra de nos preocupar cada vez mais e ter cada vez mais atenção em manter o aumento da temperatura dentro de 1,5, porque a vida da humanidade está em risco. Hoje, algumas iniciativas que eu acredito que são interessantes, que não necessariamente são de gestão do meio-fio, mas elas têm que se utilizar da gestão do meio-fio para alcançar os resultados, como zonas de ar limpo ou de baixa emissão, que, por exemplo, estão sendo estudadas em Bogotá, no Rio de Janeiro, como formas de você delimitar áreas da cidade e dispor de instrumentos de gestão. No nosso trabalho cotidiano no Neuroclima, a gente chama esses instrumentos de gestão de demanda, para poder induzir nessas áreas um uso dos modos ativos e dos modos coletivos cada vez maior, e muitas vezes proibindo a entrada de veículos nessas zonas. A proibição de entrada de veículos em algumas zonas é uma prática que tem acontecido em cidades latino-americanas, Medellín também, por conta da grande crise de qualidade ambiental da cidade, tem explorado essas alternativas, mas também a gente vê experiências em Berlim, em Paris, que são mundialmente conhecidas, de restringir cada vez mais o carro nos centros urbanos e privilegiar essas áreas. Acho que isso é um instrumento muito interessante, principalmente quando ele está associado com políticas que estão pensando em replicar, escalonar. Fazer uma primeira experiência, entender qual que é a resposta da sociedade,
a resposta da microeconomia, que normalmente é uma resposta importante quando a gente está falando de gestão do meio-fio. Pelo menos em cidades latino-americanas, é muito comum que uma das principais barreiras para instrumentos de gestão de meio-fio sejam os comerciantes locais, por uma crença de que ao retirar o estacionamento, você vai diminuir o interesse das pessoas que consomem naquele lugar em ir até lá. Ou uma associação de que quem tem dinheiro para gastar, falando de forma muito direta, não está a pé, está de carro. Então, eu preciso ter condições de receber esse cliente com maior poder aquisitivo que usa carro, que não necessariamente é algo que se verifica com evidências após intervenções realizadas para privilegiar a circulação de pedestres. Muitas vezes, pelo contrário, a dinâmica comercial aumenta e ganha muito com a melhoria da qualidade desses espaços. Então, e a partir desses resultados, conseguir replicar isso em outros territórios. Muitas vezes o foco dessas intervenções são em centros comerciais, centros históricos e centros turísticos. Mas também queria deixar atenção sobre a importância de pensar nisso para outros territórios, porque muitas vezes as inovações em mobilidade urbana, elas chegam sempre sobre os mesmos territórios, privilegiando a mesma população, e muitas vezes não são exploradas soluções como essas em bairros periféricos, em cidades de pequeno porte, que poderiam se beneficiar muito desse tipo de solução, inclusive para construir mais autonomia em relação a outros territórios, influenciando, por exemplo, na diminuição de deslocamentos pendulares a longo prazo. Então, ao meu ver, acredito que é importante alinhar as estratégias para a gestão do meio-fio a outras, de monitoramento, de emissões, criar evidências para legitimar essas intervenções. Hoje eu acho que a gente tem muita dificuldade em gerar evidências sobre redução de gás de efeito estufa que não sejam associadas com mudança de tecnologia veicular. E poder entender qual é a contribuição e a redução da pegada de carbono a partir da migração modal, quando a pessoa deixa o carro e passa a usar o transporte a pé, e deixa o carro e passa a usar a bicicleta, que também esbarra diretamente na limitação das nossas pesquisas, que hoje são feitas com uma regularidade muito baixa, e em pouquíssimas capitais no país, aí aqui eu menciono especificamente as pesquisas origem e destino, e a ausência de pesquisas focadas com metodologia adaptada para entender de forma mais global os impactos de intervenção e poder criar evidências para mantê-las em pé e também apoiar a replicabilidade e escalonamento das intervenções propostas, implementadas. Muito obrigada, Kelly. Eu queria trazer um outro assunto dessa vez para o Matheus, porque quando a gente fala sobre gestão de meio-fio, a gente precisa pensar que essas estratégias também podem ser um fator de gentrificação. Então, a gente precisa pensar no uso do meio-fio para que ele não vire a privatização do espaço feita, por exemplo, para restaurantes, para cafés, para iniciativa privada. E essa é uma pergunta que a Fátima Mesquita trouxe aqui no chat, e ela também está relacionada a uma pergunta que a gente recebeu do Marcelo, da Prefeitura de Americana, em que ele também fala que esse problema de muitos carros sendo utilizados não é uma consequência de restrições do adensamento urbano, mas que elas também obrigam as pessoas que moram mais longe dos locais onde realizam as suas atividades. Então, eu queria que você trouxesse um pouco esse tópico, porque eu acho importante a gente falar também sobre esse tema. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Mariana. Bem, tentando consolidar, né, alguns argumentos para essa discussão que é complexa, né, sobre gentrificação, sobre como os investimentos em transporte acabam privilegiando, né, públicos específicos, né, em geral os que já vêm sendo privilegiados, né, ao longo das últimas décadas ou séculos. Mas esses dois estudos que eu trouxe, ou 4 estudos, né, a partir dessas 2 instituições com as quais eu colaborei, do ANTP, a partir do financiamento, né, a partir da cobrança de estacionamento gratuito, que hoje é gratuito, né, e dessa realocação do espaço, né, viário, com os colegas do Instituto Cordial,
eu acho que eles oferecem talvez um ponto de partida, né, de que eu tenho pensado muito com meus colegas do Departamento de Transportes, né, da Escola Politécnica, sobre o papel do transporte público, né, e do transporte público coletivo, principalmente, em promover acesso das pessoas à cidade. Que é isso? Eu tenho consciência de que uma pessoa que mora, a 30 quilômetros do seu trabalho, né, ela muitas vezes compra uma motocicleta, né, ou compra um automóvel, muitas vezes não é porque ela prefere, mas porque muitas vezes é uma das únicas opções, né? Eu fiquei tocado por um depoimento que saiu, acho que foi no noticiário no Rio, de dois trabalhadores, né, que por conta do Transbrasil, né, que foi inaugurado recentemente, abandonaram os carros, não falaram se venderam ou não, mas que deixaram de usar por conta de uma facilidade, né, não só de tempo de deslocamento, mas também de custo, né, que eles deixaram de investir em combustível, estacionamento na região central do Rio, a partir de uma linha de ônibus de qualidade, com frequência, que é feito de uma maneira estruturada e que provê acesso a muitas pessoas, né? E por que eu estou comentando o exemplo do BRT Transbrasil, né? Um exemplo, né, que poderia ser aplicado a várias cidades do Brasil, né, dadas as suas escalas, né, os contextos específicos, mas que tem a ver com o financiamento do transporte, né, no Brasil. A gente hoje devota uma grande parcela dos orçamentos públicos, né, não só municipais, mas também estaduais e federais, para prover infraestrutura para o automóvel individual. Como quando eu digo automóvel individual, é porque é o maior, né, representante disso, mas também as motocicletas têm sido cada vez têm ocupado cada vez uma parcela maior. E que esse estudo da NTP, ele traz um possível caminho, né? Não só de gestão da demanda, né, a partir do estacionamento, uma vez que você cobre o estacionamento numa via pública, seja para uma pessoa ir para um estabelecimento comercial, ou seja para estacionar próximo da residência dela, isso pode ser aplicado com tarifas distintas e com preços distintos, não só no meio-fio, mas também em estacionamentos internos, né? Esse livro que eu comentei com vocês, que até pessoas agradeço por terem colocado o título, né, no livro do Donald Shoup, ele fala de on-street park, ou seja, estacionamento na via, que é o estacionamento no meio-fio, mas também pode ser off-street parking, desculpa, dentro de um edifício, né? E que a partir disso a gente pode regular tarifas e preços específicos, a públicos específicos, e até pensando em públicos que não teriam opção de ir se não fosse de automóvel. Então isso não é nada que não possa ser resolvível. Mas a partir desse recurso que a gente pode financiar ainda mais o transporte coletivo, que na minha singela opinião é o nosso principal vetor, né, de acesso das pessoas às cidades, é o transporte público coletivo e o transporte ativo, né, que é a forma como as pessoas fazem para chegar em qualquer estação, ponto de parada de transporte público. Então é isso, eu acho que não tem outro caminho, né, a não ser esse, num contexto de urbanização crescente, né? Eu espero ter respondido, Mariana, senão estou à disposição. Muito obrigada, Matheus. Respondeu sim. Vou fazer a próxima pergunta para o Felipe. Gostaria de trazer de volta o uso comercial do meio-fio. Então, eu queria saber, Felipe, na verdade foi uma pergunta também enviada aqui no chat, se eu não me engano, o nome da pessoa também é Felipe. Acho que sim. Então, queria saber qual é a sua opinião sobre a utilização do meio-fio para essas áreas aprimoradas de atendimento a restaurantes e bares. Também é algo que tem muito a ver, né? Está aí muito em sintonia com a resposta e com a pergunta que a gente acabou de fazer para o Matheus. Mas, na verdade, eu acho que essa pergunta é do Mauro, do nosso conselheiro. Me desculpa, eu me confundi aqui. Ele traz aqui que em muitas cidades, como São Paulo, de onde ele o que acontece é que muitos parklets foram impulsionados por regulamentações favoráveis dos governos locais, ao contrário de outros usos que você mencionou na sua apresentação. Esses usos não podem mudar ao longo do dia e dos horários. Então, trazer um pouco a sua percepção sobre como que esse meio-fio também precisa ser compartilhado e aprimorado para atividades de fins comerciais, nesse caso. I would say that
curbs need to be Eu shared. diria que os meio-fios têm que ser compartilhadas para atividades humanas, não só as comerciais. E parte dessas atividades são comerciais, e as pessoas que querem parar e comprar uma refeição e ter acesso aos serviços que as lojas fornecem. Mas também temos atividades culturais, alguns parqueletes que são para as pessoas sentarem ou para brincarem. Agora, as cidades estão concentradas em estacionamento ou uso comercial, mas há vários outros usos, sentar, pensar, brincar, e temos a pressão para esse uso só em mobilidade reduzida, porque, primeiro, talvez não haja tanto tráfego, ou B, porque é importante excluir alguma parte dessas funções de movimentação que os veículos estão causando, tirá-los dessas áreas. Então, eu acho que realmente há um potencial ainda não explorado em reimaginar o meio-fio, reimaginar o que nós pensamos agora que são espaços só para armazenar veículos ou para ter boa entrega de encomendas. Então, 100% de acordo. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer é que o gerenciamento de meio-fio, incluindo, mas não só, a digitalização do meio-fio, oferece uma oportunidade para a legitimização desses outros usos daquele espaço, legitimizar a alocação de espaço para atividades culturais, humanas, a alocação desse espaço para lojas, restaurantes. Portanto, não deve ser visto como só uma forma de alocar e arbitrar entre usos de mobilidade daquele meio-fio apenas, e até as ferramentas digitais podem ser úteis nesse sentido também, para garantir que nessa área, que nessa zona, que esses tipos de usos, que talvez possam ser mais informais, sejam permitidos. E, finalmente, para chegar a essa pergunta de como você cria uma inércia positiva para tanto aceitar esses usos, quanto para desenvolver os usos de não mobilidade do espaço do meio-fio, eu acho que é importante salientar que qualquer uso do meio-fio que nós vemos atualmente, até aqueles que nós dizemos que são problemáticos ou que foram contestados anteriormente, quando nós começamos a falar no estacionamento, no meio-fio, foi altamente contestado na virada do século passado, e de repente nós começamos a aceitar isso. Portanto, é um processo normal de que, quando nós começamos a falar da realocação de espaço urbano, que haja aqueles que digam que há um conflito. Eu acho que é mais um atrito, né? Há um atrito que deve se esperar. Uma das formas de se contornar essa contestação do espaço sobre a criação de usos do espaço não para mobilidade é consultar a comunidade, perguntar à comunidade se há espaços para os quais que gostaria de ter não só estacionamento, porque não todo espaço, porque todo mundo deve dizer, tudo isso deve ser de estacionamento, porque nós todos temos veículos e gostaríamos de parar ali, mas restrito a um pequeno subconjunto, para você dizer, ou apenas alguns podem parar aqui, ou então nós todos poderíamos pensar num outro uso, e coletivamente as pessoas poderiam pensar sobre o que eles gostariam de ver ali, com residentes, os comerciantes, aqueles que têm carros, que não têm carros, mas ter quase que essa consulta a nível de Câmara Municipal, para pensar em como é que se pode usar aquele espaço de uma forma diferente, porque oferece uma forma de expressar o que as pessoas querem obter daquele espaço e que não estão obtendo atualmente. Muito obrigada, Felipe. Falar sobre legislação é algo também muito relevante nessa discussão, considerando que é um tema muito sensível, que existe muita resistência também. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos vocês, Kelly, Matheus, Felipe, fiquem à vontade para trazer os pontos de vocês sobre esse tema. Considerando que é um tema difícil, quanto à gestão de meio-fio, eu queria que vocês falassem um pouco quais aspectos costumam ser contemplados nas legislações, o que deveria ter,
E se é interessante, na opinião de vocês, a gente pensar em algo a nível federal que possa apoiar nesse sentido com os municípios, algo que venha de cima para baixo nesse sentido. E aí eu gostaria de pedir também, por gentileza, que vocês também deixem a mensagem final de vocês, porque essa vai ser a última pergunta que a gente vai conseguir responder por conta do tempo. Então, fiquem à vontade para responder e também trazer qualquer contribuição final de vocês sobre o tema, que eu tenho certeza que também vai ser muito relevante. E essa pergunta que eu estou fazendo é da Carla. Ela mandou aqui no chat. Carla, obrigada pela sua pergunta. E aí, eu não sei se a gente segue a ordem Kelly, Matheus, Felipe, ou se vocês querem falar de uma forma mais espontânea. Fiquem à vontade. Posso seguir a ordem? Tá bem. Ai, tanta coisa para conversar e tá acabando, mas vamos lá. Sobre legislação. Eu acredito que sim, com diferentes níveis de atenção, né? Porque hoje, por conta da atuação do Euroclima, sobretudo com comunidade de prática, trabalhando com alguns países ao mesmo tempo, a gente percebe que alguns países da América Latina também vão avançando ali de forma distinta em relação a isso, mas falando de uma forma mais generalista, acredito que é necessária, sim, uma modernização legislativa, de regulamentos, de normas, porque todos os últimos anos em que a motorização, o incentivo ao uso do carro, que não acredito que terminou seu ciclo, foi muito forte. E as nossas legislações refletem isso. E muitas vezes dificultam a inovação. Então, vários momentos da minha trajetória profissional em que eu era a pessoa que estava fazendo projetos, propondo novos desenhos urbanos, muitas vezes em reuniões com departamentos, secretarias que cuidam da temática de trânsito, o entrave era: a norma diz isso, então você não pode fazer isso. A norma diz isso, então você não pode mover essa faixa de pedestre. Enquanto essas barreiras existirem, é muito difícil a gente criar projetos que mudem efetivamente as cidades, repriorizando elas para quem mais precisa, para quem tem menos impacto em termos ambientais, econômicos e sociais para a cidade. É importante olhar para essas regras e pensar questões relacionadas com dimensão, com o porquê que essas infraestruturas são feitas assim, é necessário continuar fazendo dessa forma, o que é necessário mudar, pegar inspiração de pilotos que foram feitos em algumas regiões. São Paulo tem experiências super interessantes, Recife tem experiências super interessantes, Fortaleza, então, nem se fala, Rio de Janeiro. As cidades, ao longo dos últimos anos, têm acumulado muita experiência em relação a mudar as cidades, até porque elas são as grandes responsáveis pelas responsabilidades ali contidas na Constituição, de promover essas mudanças, novos serviços e etc. Mas muitas vezes inovando de forma isolada e sendo que existe muito potencial de que mais cidades adotem as mesmas soluções, claro que com adequação, porque cada município, e isso está relacionado com bioma, está relacionado com porte populacional, está relacionado com dinamismo econômico, como essa cidade se conecta com áreas metropolitanas ou não, possa utilizar intervenções similares para promover resultado direto, que é redução de mortes e sinistralidade nas cidades, melhoria das condições ambientais, e entre uma série de benefícios que uma adequada, vou chamar aqui de gestão do meio-fio, mas também poderia ser uma gestão do espaço viário, como a gente também, acho que conseguimos também trazer isso, como entender isso como uma gestão do espaço viário e talvez a gestão do meio-fio como uma ferramenta, um mecanismo associado com pensar a rua, mas também a relação, né, que é o que a mobilidade nos provoca, do espaço viário com os outros setores, que é com habitação, saneamento, abastecimento, enfim, e olhar
como com olhos de estamos trabalhando para o desenvolvimento urbano integrado. E a partir disso, promover essas novas ideias e novos modelos de cidade, com responsabilidade e atenção para esse espaço, que eu entendo que todos concordam aqui que é um espaço-chave para a gente começar a induzir mudanças nas cidades. E essas mudanças a nível de política pública, porque a gente precisa de modelos de governança que deem conta disso, porque muitas vezes as diferentes secretarias dentro de uma mesma prefeitura trabalham de maneira muito isolada, e quando você está revisando algo como meio-fio, muitas vezes isso vai além da atuação da Secretaria de Mobilidade, e vai ter uma interação com outras secretarias que estão cuidando de outras redes e outros sistemas que não necessariamente estão dialogando, e é necessário uma compatibilização quando você simplesmente muda um meio-fio de lugar. Outro tema importante é uma conversa também com o legislativo, porque, pelo menos nas cidades brasileiras, que é onde eu tenho mais conhecimento, o legislativo tem um papel crucial em assinar embaixo em relação à atuação do Poder Executivo. E muitas vezes algumas medidas não avançam por uma falta ali de alinhamento sobre o quanto esse espaço é estratégico e o que precisa ser feito e quais são os resultados que pode se esperar em termos de melhoria da qualidade de vida das pessoas, opinião pública, a partir dessas intervenções. E mudar códigos, velocidade, enfim. Então, acho que é um território muito diverso. A gente precisa falar com profundidade e trazer também outros setores, não só da sociedade, mas mesmo dentro do micro-universo de uma prefeitura, para discussão, e conseguir construir também um trabalho que gere evidência desde o começo. Porque o que às vezes a gente sente muita falta é de um adequado sistema de monitoramento. As intervenções ocorrem e muitas vezes a gente não sabe se as vendas do comércio vão cair ou não, e a gente fica sempre com base em expectativa, ou olhando assim na rua, a rua ainda está cheia, ou ela tem mais pessoas do que antes. Acho que a gente precisa fazer um trabalho muito forte na construção de indicadores, do monitoramento do que é realizado, e conseguir gerar bons relatórios, boas comunicações sobre isso, para poder gerar uma mudança social estável, para que as coisas não mudem ou o tempo todo por conta de movimentos da sociedade que são muito imprevisíveis, às vezes por falta de diálogo, participação social e etc. É isso. Gente, eu vou seguir aqui nos passos de Kelly, complementando com algumas visões, não só de alguém que já esteve do lado das organizações da sociedade civil, mas que nos últimos anos, e principalmente neste último ano de escola politécnica de volta à academia, também tenho visto como conciliar, né, algumas práticas da academia, né, nessa incidência, né, de políticas públicas. Mas para responder um pouco do questionamento da Mariana sobre legislações, antes de avançar com algumas questões mais de método que eu acho que a meu ver, né, são relevantes, eu trago um pouco do ponto de vista da minha origem. Eu sou de um município de pequeno, médio porte do interior de Minas e acompanho assim algumas gestões municipais e a dificuldade, né, em estabelecer critérios, né, que são influenciados por exemplos, né, das grandes cidades, que as grandes metrópoles têm feito, mas por uma falta de uma orientação federal, né, assim, como licitar uma linha de ônibus, como fazer desenho escoviário, né, como estabelecer uma série de critérios, né, para a distribuição do espaço urbano, que não fique aquela negociação constante isso com o comerciante de uma via principal de comércio da cidade. E aqui eu poderia destacar uma série de iniciativas, né? Mas alinhadas ao nosso tema, eu acho que a principal que eu me recordo é a PEC, né, de número 25, a proposta de emenda à Constituição de número 25, que estipula que os municípios, estados e a própria federação possa elaborar, né, ou desenvolver uma contribuição de uso do espaço viário, né, a CONUSV, né, um projeto de três deputadas, né, federais, e que está desde maio do ano passado travada, né, na CCJ.
e que poderia ser um instrumento, né, dos municípios para se prever eventuais taxas, né, de contribuição, ou, quer dizer, não taxas, são contribuições, né, para o uso do espaço viário. E é isso. Poderia destacar uma série de outras iniciativas, mas vou me até essa para poder fazer meu último comentário. Quando a gente fala de espaço, né, viário, aqui a gente está falando principalmente do meio fio, a gente está falando de técnicas, né, de não só de desenho urbano, mas principalmente de sinalização, né? A gente tem visto uma série de testes, né, de municípios testando, né, novos desenhos, né, de distribuição de espaço viário, eu destaco dois mais recentes, por exemplo, em Brasília, recentemente, eu vi que testaram, né, essa conversão livre à direita dos automóveis, uma coisa mais focada nos automóveis, e também algumas intervenções mesmo para privilegiar motociclistas, né, como é o caso da faixa azul em São Paulo, mas outros municípios do Brasil também têm adotado o desenho das motofaixas. Por que eu levanto esses dois exemplos, né? Ambos são sinalizações de ordem temporária que são avaliadas pelo CONTRAN, pelo Senatran, né, que é o órgão competente para se avaliar esse tipo de sinalização, que se ele for aprovado, ele pode ser adotado no Brasil inteiro. E, em primeiro lugar, eu vejo uma escassez, né, de propostas de sinalização que privilegiam os pedestres, né, pedestres, ciclistas, mesmo a gente tem trabalhado com o plano diretor da cidade universitária da USP, e que a gente tem uma questão, olha, a gente tem um campus universitário moldado para os carros, né, na década de 60, feito especificamente para isso, como também o caso que Kelly talvez deva relacionar um pouco com o caso de Brasília. E o que a gente faz com tanta rotatória, com tanta tesourinha, né, o caso que chama em Brasília, que é um elemento urbano bem comum. O que a gente faz com tudo isso, né, que foi pensado historicamente para o automóvel, para adaptar para pedestres, né, e ciclistas? E assim, eu vejo, tento, junto aos meus alunos, né, aos meus colaboradores na universidade, tentar pensar nesses novos desenhos, né, que para além de uma questão política, né, que está envolvida e muitas vezes ideológica, né, que não privilegia pedestres e ciclistas, principalmente, mas que também falta nessas avaliações não só os indicadores, né, como o Kelly apontou, mas metodologias que façam isso, com que a gente possa valorizar uma determinada nova sinalização ou não. E aqui destaco principalmente uma série de métodos que a gente chama de métodos causais, né, que a gente fala assim, uma intervenção teve um efeito esperado, né, mas que a gente está muito longe de fazer qualquer tipo de avaliação isso para qualquer desenho, né, de sinalização, que a gente esteja pensando para pedestres e ciclistas. Então, é isso que eu queria apontar, para além de uma regulação nacional, né, que poderia vir, por exemplo, por meio dessa PEC, ou mesmo o próprio SUM, né, que eu sei que o TDP também teve envolvido, o Sistema Único de Mobilidade, a gente também poderia pensar em métodos mais robustos para se avaliar esse tipo de sinalização que esteja focado em pedestres e ciclistas. Por exemplo, com a supressão do meio-fio associado a uma política de controle de velocidade. Mas isso eu deixo para outros capítulos, outras conversas. Obrigado, gente. And I guess it's to me to reluctantly give some final comments Eu because acho que com relutância eu devo fazer alguns comentários finais. Olha, eu acho que a gente podia ficar falando sobre isso por muito tempo. Sobre isso, eu acho que eu devo dizer que não podemos ter uma forma adequada de medir o meio-fio se a gente não tem uma visão do uso do espaço urbano. E espaço do meio-fio parte dessa visão maior. Quando desenvolvemos essa visão para uso do espaço público, deve haver uma visão construída, uma visão que vai para as pessoas que usam esse espaço, as pessoas excluídas desse espaço, as pessoas que ainda não usaram espaços, os muito jovens, e inclui também as pessoas que já usaram espaços. Então, os idosos. Então, deve haver uma visão real sobre como queremos que os espaços funcionem na cidade. Depois podemos pensar sobre o meio-fio. Como pensamos sobre isso? E quando pensamos nessa visão, precisamos pensar especificamente, quando pensamos na visão do espaço do meio-fio, estamos falando de uma mudança, como eu falei, é uma mudança que aconteceu antes e vai mudar novamente. Temos que pensar o que essa mudança traz em termos de valor para as pessoas, o que traz em termos de valor as pessoas que são adjacentes, que estão ali perto desse espaço, as lojas, as pessoas que usam para entregas. Então, chegamos ao que a Kelly mencionou, precisamos ter evidência, precisamos ter indicadores. A evidência acontece em vários locais do mundo que podemos utilizar esse modelo, como o ITDP faz com o próprio trabalho. Mas devemos ter clareza
que muitas das decisões na vida pública não são feitas apenas na base de evidência e nem mesmo usando qualquer evidência. Então, precisamos pensar sobre as ferramentas que criam, digamos, uma. Estou tentando pensar numa palavra educada, o incentivo correto para tomar-se a decisão correta. Essa ferramenta, normalmente, é legislação ou regulamentação, como os governos fazem com que seus desejos sejam conhecidos. Quando fazemos isso, voltando à pergunta original do papel de governança, há um ponto claro em que devemos pensar sobre as regras nacionais evitam que haja mudanças locais e de uma forma possível. Então, devemos ver o que é bloqueado no nível nacional, que não dá liberdade para as autoridades municipais implementarem o que eles enxergam como, digamos, um espaço ou uma gestão urbana melhor e utilizar essas políticas. Ao mesmo tempo, devemos pensar sobre quais são os documentos de referência que criam esse ambiente, que gerenciamos o espaço urbano. E vimos em alguns países, no meu próprio país, na França, que desenvolvemos, por exemplo, um código de viário, não de tráfego, mas sim viário. O código das ruas, seria dizer ele em português, né? É diferente do código de trânsito ou de tráfego. É uma forma de colocar em linguagem legislativa o que pode acontecer ou é permitido no uso viário, seja de mobilidade e não de mobilidade. Para chegar a esse código, para chegar a esse tipo de texto de referência para regulamentação, devemos pensar no espaço que estamos falando hoje, um código e uma série de diretrizes para o uso do meio-fio. Seria uma forma fácil de chegar, não pensar no espaço macro do espaço urbano, na visão macro do espaço urbano, podemos pensar, por exemplo, no meio-fio, o espaço do meio-fio e coisas que falamos. E aí colocar uma série de diretrizes que podem depois chegar a essa visão maior. Essas seriam minhas sugestões para ajudar a codificar, em termos regulamentares, muito do que falamos hoje, mas eu acho que os últimos conselhos se baseia com minha experiência internacional. Tem a ver com o que o TDP está falando aqui nesse espaço, porque isso vão ser as melhores políticas que a gente vê em todo o mundo. Muito obrigada, Felipe, Matheus e Kelly. Eu estou super contente e animada pelo primeiro dia do evento, onde a gente debateu como que essa gestão pode otimizar e melhorar o uso do espaço para as pessoas, repensar nossas ruas, tornar esse espaço mais democrático. A gente sabe que essa agenda é muito difícil de ser trabalhada dentro das prefeituras, né? Senão a gente não estaria aqui falando sobre tudo isso. Mas a gente acredita e reforça que é uma pauta muito fundamental para melhorar o acesso às oportunidades, e por isso a gente precisa buscar estratégias para amplificar essa discussão. O debate hoje eu senti que foi muito caloroso, muito rico, e eu queria lembrar que é o início da série de 3 eventos. A gente pensou esses temas com muito carinho para vocês. A Júlia vai colocar aqui na tela os temas dos próximos. Na próxima quarta-feira, nesse mesmo link, nesse mesmo horário, a gente vai falar sobre como gerar novos usos para os espaços públicos dedicados aos estacionamentos. E no terceiro dia, a gente vai abordar estratégias de comunicação. A gente sabe que comunicar esse tema muito bem é fundamental para garantir a efetividade dessas políticas. Então, a gente vai falar sobre como a gente engaja a população e cria estratégias de comunicação efetivas no último dia. A gente vai continuar contando com palestrantes especialistas nacionais, internacionais. E eu queria muito agradecer a Felipe, a Kelly, ao Matheus, agradecer também à FNP pela colaboração, pelo apoio, e também à equipe do ITDP pelo evento. Eu também queria sinalizar que os materiais de apoio que foram mencionados hoje pelos palestrantes, a apresentação e a gravação do evento vai ser compartilhada por e-mail com vocês. E lembrar também que esse mesmo link é o link que vocês vão usar no próximo encontro. E o último lembrete importante: a gente sabe que o certificado também é um material importante para muitas pessoas, a gente vai emitir esse certificado
a partir da lista de presença nos 3 dias. Então, para receber o seu certificado, é importante que você participe, não somente por conta do certificado, mas também porque é um tema muito diverso, então é importante ter uma compreensão bem holística a partir desses diferentes temas. Então, participar dos 3 dias também é importante para, enfim, estar por dentro de toda a diversidade que a gestão de meio-fio traz para a gente. E esse certificado ele vai ser emitido mediante o preenchimento de um formulário de avaliação que a gente vai enviar no último dia de evento, que é no dia 24 de abril. Muito obrigada, a gente recebeu muitas perguntas também aqui no chat. A gente vai ter oportunidade para continuar discutindo muitas delas nas próximas semanas. A gente também está à disposição pelos canais do ITDP, pelo e-mail, pelo site, pelas redes sociais, então fiquem à vontade também para continuar entrando em contato com a gente. Muito obrigada. Aqui no QR Code da tela também tem aqui na tela tem um QR Code que também tem nossas redes sociais, nosso site, enfim, o nosso e-mail, se você quiser continuar conversando com a gente sobre o tema. Então é só acessar pelo QR Code, tá bem? Muito obrigada, gente, e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.